Eu acho que a gente pode ir começando, porque a Joana rateou. Ela achou que nossa gravação começava às 22 e não 21. E ela tava esperando o ônibus até, deixa eu ver quanto tempo, até 11 minutos atrás. Alguém chama o Uber pra essa guria, pelo amor de Deus. Botecando os Vingadores. Botecando os Vingadores. Eu acho que eu posso falar por todo mundo aqui que é o melhor filme já feito na vida, certo? Cara, é muito bom. É muito bom. A gente sempre sai do cinema com essa sensação, né? De que é o melhor filme das nossas vidas. Mas esse é foda. Esse é foda. Esse é o melhor filme da nossa vida. Até que estreia o Vingadores 4, daí esse passa a ser o melhor filme. Eu só queria deixar um grande agradecimento ao senhor Anthony Russo e Joe Russo, porque eu acho que eles fizeram os melhores filmes desses 10 anos da Marvel, né? Que esse não é o primeiro filme que eles dirigem, eles fizeram o Guerra Civil e o Capitão América 2, né? Então eu quero deixar bem claro, assim, que eu amo esses dois caras. E também deixar um beijo grande pro Kevin Feige, que é o produtor do filme, e que eu também amo esse cara. Muito obrigado por tudo. Produtor da Marvel, né? Isso. Vamos já definir esse Vingadores, ele tá entre os melhores da Marvel? Tipo, pra mim os melhores aí é esses que o Eloy falou, Guerra Civil, Soldado Invernal, mais os Guardiões da Galáxia e o primeiro Vingadores, que eu acho que é muito foda. Sim, e Pantera Negra também. E o Pantera Negra, verdade. Eu acho que ele tá no meu top 5, assim, eu não sei se, eu não saberia dizer se ele é o primeiro, mas eu acho que ele entrou no meu top 5, até porque ele foi um dos filmes que mais me abalou emocionalmente, assim, eu tive uma montanha russa de emoções assistindo a Vingadores Guerra Infinita. Sim. Eu chorei, eu ri, eu dei um soco no cara que sentou do meu lado, então foi... Era você? É um filme muito grandioso, né? Se for parar pra pensar. A quantidade de personagem, a complexidade de tudo que tá envolvido e conseguir ser tão acertado e tão bem encaixado. Não pode dizer, tem um furo aqui, tem uma coisa que tá falha nesse ponto. Claro, pode questionar e tal, mas não é algo extremamente absurdo que poderia acontecer. É muito fácil ter muitos erros em um filme tão grande quanto esse. Mas ele erra bem pouco, se erra. Assim. Ele foi um filme que foi, né, ele foi pensado muito de perto pelos produtores, pelos diretores, e seguindo uma fórmula de 10 anos uma preparação de 10 anos, que eu quero dizer, né, pra não dar errado. Acho que, nossa, se esse filme desse errado ia ser muita incompetência, mas depois de 10 anos de filme dando certo, eu achava difícil que esse saísse muito errado. Podia ser fraco, mas errado eu acho que não ia ser. Que também a gente tinha que cuidar bastante a nossa própria expectativa, né? Porque eu fui assim, que fui pra alguns filmes com muita expectativa, né-se, e daí eu fui me decepcionando. Eu fui me decepcionando com o decorrer do filme, assim, principalmente, por exemplo, com Esquadrão Suicida, que eu fui com uma puta expectativa e foi ruim o filme. Mas esse filme, assim, eu tive todo um cuidado pra ver um trailer só, uma única vez, que foi quando lançou, que eu acho que foi lá por setembro, não lembro bem a data, e dali pra frente eu não vi mais nada. Eu não vi fotos, não vi vídeos, não vi GIF, não vi nada. Eu vi todos os trailers. Justamente pra ir... Eu entrei no hype do filme, principalmente depois do Pantera Negra, eu entrei bastante no hype do filme. Eu acho que a gente também, tipo, a nossa expectativa, ela foi muito alta, claro, mas tipo, acho que a gente tinha uma confiança, né, que a Marvel tem uma reputação de bons filmes. Então, por mais que a gente tivesse muita expectativa para esse filme, acho que, enfim, quem acompanha o universo nunca chegou a sentir medo de que o filme fosse ruim, né? Porque era praticamente impensável. É praticamente impensável pensar que o Guerra Infinita seria ruim e que, sei lá, o Vingadores 4 vai ser ruim. O meu maior receio é que ele fosse um filme black, como foi o filme do Guerra de Ultron. Esse era meu maior receio, porque é um filme que ele não é ruim, mas ele também não agrega muita coisa, e ele é mais um filme, parecia muito uma repetição do primeiro, e que esse, na verdade, o Guerra Infinita, chegou bem longe. Ele é bem diferente dos outros em vários aspectos, tanto porque ele pensa muito no desenvolvimento
do vilão. É um filme do desenvolvimento do Thanos. Eu gosto do Era de Ultron. Eu não tô dizendo que eu não gosto, mas ele é um filme muito parecido com o primeiro, né? Ele não tem grande desenvolvimento, ele não muda muita coisa no universo. Não, eu acho que ele agrega sim. Todo o fato de ter sido o Tony a criar o Ultron é o que faz ele mudar o ponto de vista dele, que lá no Guerra Civil tá já completamente mudado. Que ele termina de mudar lá no Guerra Civil, porque se tu pensar bem, o lado que ele fica no Guerra Civil não faz sentido nenhum com o Tony Stark que a gente vê no Homem de Ferro 1 e 2, que era completamente contra ser regulamentado pelo governo e tal. E daí chegar no Guerra Civil e ele tá do lado do pessoal que quer regulamentar os heróis. Então essa mudança toda, eu acho que o ponto-chave dela tá no Era de Ultron, quando ele percebeu o que ele fez, tá ligado? E daí vem o negócio de Sokovia, que desenvolveu também pro vilão do Guerra Civil, que acabou tendo vários outros desenvolvimentos. Esse filme, ele tem quantos heróis nesse filme? Todos? 20 e poucos? Todos, Cara, eu me surpreendi muito. Assim. Heróis, assim. É que tem que ver que se tu considera os Vingadores só os que saem pra briga, mas tem vários outros que não, né? Ah, sim. Não, mas cara, ele tem todos esses personagens. Em torno de 25 heróis com superpoderes. Sim. Então, eu me surpreendi muito com um herói especificamente, que na verdade depois eu pensei que é bem justificável, que é o Doutor Estranho, porque ele é portador da Joia do Tempo e tal. Então era meio que óbvio que ele teria um certo destaque nesse filme, porque ele é o Guardião da Joia e o Thanos eventualmente, né, iria atrás dele. Mas eu me surpreendi muito, cara, porque o filme dele é legal e tal, mas não é um dos meus preferidos até, tipo, não tá no meu top 5, nem no meu top 10, talvez, mas eu me surpreendi muito com ele, eu achei ele um dos heróis mais importantes desse filme, e acho que junto com o Thor, pra mim, são os que mais destacaram, assim, que eu não tava esperando tanto, né, claro, tirando o Tony Stark, sempre tem essa importância. E outra coisa que eu queria destacar também é que uma coisa que eu estranhei, não que eu tenha achado ruim, não interferiu em nada no filme, mas o Capitão América eu acho que teve poucas falas e sei lá, o Tony participou muito mais do que ele. Pouco normal que alguns personagens ficassem à sombra de outros, né? Porque, poxa, eram 25 personagens e alguns já tiveram seus filmes solos pra brilhar. Por isso que eu acho, por exemplo, o Doutor Estranho, o Homem-Aranha tiveram um pouco mais de tempo de tela nesse, né? E eu gostei muito eu achei que até pelo o Doutor Estranho, que é o Benedict Cumberbatch, que tem uma agenda louca, que ele filma um monte de coisa e agora ele é famosão e tal, e ele disse que ele não conseguiu participar sempre das gravações, que teve que usar dublê de corpo e não sei o que, blá blá. Eu achei que ele ia ter uma importância pequena assim dentro do filme, até por causa disso, mas eu também fiquei muito surpreso assim com a participação dele, como ele é um personagem presente e realmente importante pra trama, né? Sim. E eu acho ainda que ele é muito inteligente, porque ele falou, bom, eu vi todos os futuros possíveis e em somente um deles a gente sai vitorioso. Então, tipo, eu acho que ele sabe o que ele tava fazendo quando ele entregou a Joia do Tempo pro Thanos. Sim. Sabe? Entre todos que estavam ali, eu acho que ele é o cara que mais sabe o que tá acontecendo e sabe a melhor forma de como resolver aquilo, Sim. né? Então, porque ele é um maluco do tempo, né? E ele conhecia as joias, né? Ele conhecia já, foi ele que contou pro Tony sobre as joias. E isso é uma coisa que apareceu nas HQs de prelúdio do filme. Inclusive, numa dessas HQs de prelúdio, tem uma citação ao Caveira Vermelha. Pra quem já tinha lido ou pra quem já tinha visto algo sobre, não foi tão surpreendente assim a aparição dele. O que eles falam do Caveira Vermelha nos quadrinhos? Eu não li. Eles dizem que ele não morreu, eles dizem que ele foi transportado pra uma outra dimensão, com outro plano, depois de ter entrado em contato com o Tesseract. Sim, mas eu lembro quando eu vi o Capitão América a primeira vez, eu não lembro com quem que eu vi, não sei se foi contigo, lá. Enfim, que eu vi e eu saí comentando com a pessoa que eu fui ver, disse, ele parece que ele foi transportado pra outro lugar, e daí desde então sempre fico especulando onde é que ele ia aparecer de novo, sabe? Isso foi muito louco, cara. Mesmo que eu já tivesse lido, eu já tinha até esquecido disso, e quando eu vi ele assim, eu falei, caralho, eles não deixam uma ponta solta, né? Isso é muito foda. Nesse momento, quando o Thanos foi pro planeta lá buscar a Joia da Alma, que acho que é Volmir o nome do planeta, né? É, Vormir, eu acho. Isso.
Vormir. Quando apareceu aquele ser encapuzado, ele me remeteu muito à morte dos quadrinhos. Eu falei, cara, eles vão apresentar a morte. Eu, que coisa boa. Só que no fim era... mas aí no fim era o Caveira Vermelha, né? Caveira Vermelha. Sim. Eu também achei que fosse a morte naquele momento ali. E eu até fiquei confuso, porque como eles apresentaram a Hela como deusa da morte, eu ainda fiquei esperando, tipo, se uma hora vai ter a morte, seria a Hela, sabe? Até pra não ficar confuso pra quem não acompanha os quadrinhos, sabe? Ter várias deusas da morte. Outra uma curiosidade sobre esse negócio, vocês sabiam que o planeta ali, o Vormir, foi gravado aqui no Brasil? Eu li hoje uma notícia sobre isso. É mesmo? Vi que foi gravado. Nos Lençóis do Maranhão, aquela parte, aquelas dunas, tá ligado? Que aparece ali. Eles realmente levaram o Josh Brolin e a Zoe Saldana lá pros Lençóis do Maranhão e gravaram com eles lá com as roupas daquelas de captação, de maquiagem, enfim, e fizeram a gravação lá mesmo. E depois acrescentaram o cenário, os complementos digitais em volta, né? Que legal, não sabia. E essa cena, ela é muito bonita porque tem o Thanos, que é roxo, tem a Gamora, que é verde, e tem o Caveira Vermelha, que é vermelho. Então, assim, tem um jogo de cores bem interessante ali, né? Visualmente, o filme todo, eu acho que ele te encanta, né? Tanto pelos efeitos visuais, que são muito bonitos. Tem alguns momentos, assim, que me incomodou. Por exemplo, quando tem interação o ser humano e CGI, por exemplo, no Banner e a Hulkbuster. Aquilo ali me incomodou, aqueles segundinhos que ele apareceu. Mas se tu pensar que esse filme é 95% CGI e só aqueles segundos me incomodaram, eu acho que é um feito gigantesco. Pra complementar o que eu tava dizendo sobre os quadrinhos, o Doutor Estranho, nesses quadrinhos, ele e o Wong, eles estudam as Joias do Infinito. Aquela biblioteca que tem lá no Santo Santuário, eles, tipo, estudam, por isso que quando começa o filme, o Doutor Estranho já sabe tudo sobre as joias. E parece que ele explica pro Tony e tal. Mas curiosamente, ele não conheceu o Thanos, né? Não conhecia o Thanos, mas sabia sobre as joias. E aí o Banner falou sobre o Thanos, contou quem o Thanos era, e o Doctor Strange explicou as joias. Mas o Thanos... Vê se ficou isso claro pra vocês também. Ele já tava matando um pessoalzinho há muito tempo, né? Sim, ele é um conquistador, né? Ele já tava naquela missão ali, pelo que eu entendi, há bastante tempo, né? A ideia dele de juntar as joias e fazer ele mesmo, acho que veio depois, inclusive. Ele tava tentando ainda achar as mais difíceis, que eu acho que era a do poder e a da alma. Ele já tava tentando achar algo assim, porque se tu pensar bem, a da mente ele já tinha... Foi a primeira que ele conseguiu, há muito tempo, né? E acho que até tem uma rima poética legal aí, né? Porque foi a primeira que ele conseguiu e ele perdeu e ela é a última que ele consegue, né? Porque ele deu o cetro pro Loki e conquistar a Terra, né? O Loki cagalhou. Mas ainda voltando sobre o Doutor Estranho não saber nada sobre o Thanos, porque eu me lembro que no filme do Thor Ragnarok, o Thor vem pra Terra e ele se encontra com o Doutor Estranho, sendo que o Thor já tinha conhecimento sobre as joias. E o Doutor Estranho possui uma joia que tá na cara dele, tá no pescoço dele. E é curioso que em nenhum momento eles falam sobre essa joia, sendo que o Thor estava atrás das joias. Por isso que eu imaginei que o Doutor Estranho... Eu me perdi. Quem tem a joia no pescoço e quem é que não fala sobre isso? Que no filme do Thor Ragnarok, o Thor vem à Terra e o Thor conversa com o Doutor Estranho, sendo que o Doutor Estranho possui a joia do tempo na cara dele. E o Thor em nenhum momento fala dessa joia, sendo que ele estava na busca dessas joias porque ele sabia que tinha algo de estranho envolvendo as joias. Por isso que eu imaginei que o Doutor Estranho, com todo o seu conhecimento, deveria saber quem era Thanos e o que ele estava buscando. Mas a joia do Doutor Estranho tá fechadinha ali dentro daquele negócio. E se tu pensar bem, tipo, o Thanos, ele é um ser mais intergaláctico, assim, o pessoal na Terra não sabia quem ele era, né? Tanto é que nem o Tony sabia quem era o Thanos, né? O que eu achei legal é que o Thanos conhecia o Tony, né? Sim, achei muito legal isso. O Thanos tava sabendo de tudo que acontecia nos locais mais importantes. Eu vi gente começando a dizer assim, não, sorte que o universo é um corredor largo e é onde as pessoas se batem, porque é muito estranho o Thanos e o Thor se encontrarem no espaço, entendeu? Meio que assim, nos batemos aqui nesse... Não foi isso, né? Até porque fica claro, assim, que ele queria a joia do espaço, que tava em Asgard, mas ele não podia entrar em Asgard porque todo mundo achava que Odin tava vivo e lá protegendo a joia. Daí, quando ele ouviu falar o que aconteceu? Asgard foi destruída, depois a Asgard foi dominada pela Hela, eu acho que ele também não ia ousar bater de frente com a Hela, e daí depois ele ouviu que Asgard foi destruída, daí eu acho que, assim, no momento que ele ouviu que Asgard foi destruída, ele foi atrás da nave
que fugiu com os Asgardianos, porque ele deve ter pensado corretamente que eles levaram os tesouros juntos, né? Sim, até porque tem uma cena pós-créditos de um filme, que eu não lembro qual filme é agora, em que o Thanos aparece, tipo, que a cena é só o Thanos pegando a manopla e colocando, e falando, eu vou pegar eu mesmo. Então, Sim, tipo, naquele momento foi quando ele cansou de esperar que os capangas dele pegassem. Sim, isso é no final do Vingadores 2. É na cena pós-crédito do Vingadores 2. E aí nesse momento que ele vai, que ele começa a jornada dele, de fato, dele, dos filhos dele, indo atrás das joias. Antes mesmo disso, ele tinha mandado a Gamora e a Nebulosa pra procurar as joias. Isso. Ele nunca parou, né? Tipo, ele nunca esteve sem procurar as joias, né? Ele manda elas pegar a joia do poder, aquela roxinha, no Guardiões da Galáxia, né? E daí a Gamora acaba ajudando a, na real, tirar das mãos dele e levar pra Tropa Nova. A vermelha, aquela da realidade, tava com o Thor e ele esconde com o colecionador. A do espaço tava, a princípio, bem guardada lá com o Odin. A da alma ninguém sabia onde é que tava. E a da mente tava com o Visão, que a princípio tava no cetro, que ele deu pro Loki, daí que virou o Ultron e depois virou os Visão. E a do tempo tava guardadinha lá com os magos lá, então tipo... Mas eu queria ter visto ele tirando a joia lá da Tropa Nova, porque eu acho que daria uma boa sequência de ação, cara. Sei lá. Mas não ia ficar muito longo e muito... Eu não ligo, eu vi esse filme por mais 3 horas. Mas tu vai poder vê-la, vai ter a parte 2. É que ele começa muito... ele começa muito bem já, com Thanos invadindo a nave do Thor e matando metade dos Asgardianos. Eu acho que se tu começasse com... Ele matou metade, né? Ali ele matou todo mundo, né? Não, ele matou metade. O Thor disse que ele matou metade dos Asgardianos. Eu lembro que ele cita, que ele falou isso, só que eu acho que ele matou todos, porque quando a gente chega na cena, tá todo mundo morto, a gente só tem o Thor e o Loki vivos, eu acho que o Heimdall também tava vivo, posteriormente tem o Hulk, e posteriormente ainda... ele explode a nave toda, ou seja, se alguém que estava vivo ali dentro morreu de fato, porque depois chegam os Guardiões com todos os corpos à deriva no espaço, com só o Thor vivo. Até aquele momento em que o Thor tá sendo torturado lá, ele tinha matado metade. Aí depois ele explode a nave e mata todo mundo. Eu acho que todos os Guardiões... Ali eu não acho que ele matou metade, eu acho que ele matou todo mundo. Foge um pouco do que ele queria, né? De matar metade do universo. Ali ele não tava bem nesse negócio do universo, ali ele tava pelo objetivo maior, que era conseguir a joia, né? Que tava ali. E o modo que ele consegue a joia acaba sendo meio marcante do modo que o Thanos opera, né? Que ele pega o Thor, começa a torturar o Thor, pra que o Loki mostre onde está a joia do espaço. O Thanos é basicamente um militar, né? Ele tem toda a técnica de approach militar. Ele tem uma testemunha, ele tortura ela, consegue a informação, pega a tropa dele, vai atrás, destaca um general pra ir buscar isso, pra fazer aquela missão, bababá. E se tu pensar bem, cada uma das joias que ele consegue custa um sacrifício muito grande, assim, tipo, a Tropa Nova, que ele dizimou, o pessoal dos Asgardianos, que ele dizimou pra conseguir a do espaço, daí depois ele dizimou lá todo aquele planeta lá, que era a cabeça do gigante lá, o Nowhere, pra conseguir a joia da realidade. Isso. Não, a joia da realidade. Sim, sem contar a manopla, né? Mas também a Gamora pra conseguir a da alma, o Visão pra conseguir a da mente. E ele tava ali pra matar o Tony Stark ali quando ele foi buscar a do tempo, né? E ele destruiu também a moral do Hulk, né? Que ficou preso o tempo todo no filme depois de levar um laço bonito logo no início. Trailer mentiroso, né? Que mostrava o Hulk lá no mostrava final. O Hulk em Wakanda. E esse trailer me levou a acreditar que o Banner e o Bruce iam ser separados. Né? Que eu apostei as minhas fichas nisso no podcast que a gente fez anteriormente falando do universo da Marvel, né? Que eu falei, aposto que teremos o Banner e o Hulk separados, que não teve absolutamente nada disso. O filme já começa com morte de um personagem muito, muito significante dentro de todo o universo da Marvel, né? Que é o Loki. Então, que é o Heimdall.
É que o filme já começa mostrando que, tipo, ele não vai ter pudor, assim, sabe, em matar pessoas, né? A gente já perde o Loki e já perde o Heimdall também, que também é um personagem importante. E, pô, aquela luta, e, tipo, toda aquela cena, né? Do Loki reproduzindo a mesma frase que Tony Stark diz pra ele no primeiro Vingadores, quando eles estão lá na torre dos Vingadores, We have a Hulk. Muito foda isso, cara. Aquilo foi muito foda, cara. Aquilo foi muito foda. E na sequência a luta do Thanos com o Hulk, sabe? Tipo, foi tudo muito bom. Tudo muito bom, cara. Sério. Tava esperando ainda nessa luta que o Thanos pegasse o Hulk pelo pé, semelhante ao que o Hulk fez com o Loki, assim, sabe? Isso seria muito engraçado. Seria, mas aquele momento tava pedindo uma seriedade. E o Thanos também não é dessas frescuras, tá ligado? Ele é muito machão pra isso. O que eu acho legal sobre os últimos momentos ali do Loki é que ele se mantém fiel à mudança que ele fez no Thor, tá ligado? Porque, tipo, o Loki é aquele personagem que tá sempre mudando de lado, sabe? Mas eu acho legal que ele realmente tenha se tornado de fato leal ao Thor, sabe? Sim, porque é um medo que muita gente tinha, que é como tu tem vários diretores, tem vários roteiristas diferentes, tu começa a modificar os personagens pra se adaptar à história que tu quer contar. Mas não, praticamente todos os personagens eles mantiveram as características dos seus filmes separados. O Loki, ele manteve o desenvolvimento que ele já teve no Ragnarok, né? Porque imagina, o Loki de novo começa a trair o Thor, vai simplesmente ignorar o que aconteceu no filme passado. E isso estava sendo especulado, né? Não, isso tava tido como certo, né? Que ele ia trair o Thor de novo. Sim, porque apareceu no trailer, né? Ele com os capangas do Thanos. Mas daí, vendo o filme, eu fiquei muito feliz de perceber que ele tava só fazendo pra passar a perna nele, tava realmente do lado do Thor. Inclusive, falando assim do Thor, eu sempre acho assim que eu gosto muito do Vingadores 2, mas eu acho que o Thor ele é meio apagadão no Vingadores 2. E eu gostei muito como eles souberam usar, principalmente depois dessa mudança mais bem-humorada assim do Thor no Ragnarok, deles pegarem essa vibe e jogarem ele junto com os Guardiões da Galáxia. Eu acho que ele é um dos personagens que melhor funciona no filme, assim. Ele é um dos principais personagens do filme. E funcionou muito bem a química dele, tanto é que eu acho que agora que os Asgardianos morreram, acho que o Thor 4 tem que ser Thor 4 e Guardiões da Galáxia, sabe? Guardiões da Galáxia volume 3, Thor. Tem uma coisa que me incomodou no Thor, porque no final do Ragnarok, ele fala assim, você não é o deus do martelo, né? E aí ele passa o filme todo procurando um novo martelo, uma nova arma, pra conseguir matar o Thanos. Sim, mas é porque ele precisava de uma arma pra matar o Thanos, né? E ele se tornou poderoso, mas ele precisava da arma pra matar o Thanos. Tanto é que ele toca aquele negócio lá e tu viu que o Thanos já tava com as joias tudo. Ele tocou todo o poder das 6 joias contra aquela merda veio cortando o poder no meio e tá nem aí, entrou no meio do peito dele. Cara, por isso que eu me surpreendi muito com o Thor, sabe? O Thor acho que é um dos personagens que mais evoluiu com o tempo e desde o Ragnarok ele tá muito, muito OP. Eu acho que ele é o mais forte entre todos os Vingadores. Sério, tipo, esse filme, pelo menos pra mim, demonstrou isso. Que dentre todos os Vingadores, ele é o que tem mais poder, assim. E ele ganharia de todos numa luta. Não todos contra ele, né? Mas ele contra cada um, eu acho que ele ganharia de todos. A forma que ele chegou em Wakanda foi muito foda, meu. Porque daí ele tacou, como é que é o martelo dele? Não era martelo. Aquele machado. O machado, isso. E ele jogou o machado assim, daí o machado foi cortando de cima a baixo, assim, daí ele já chegou voando e tacando poder. Aquela cena foi muito massa, velho. Sim, e uma coisa que eu acho que é importante destacar nesse momento, e que também prova todo esse poder do Thor, é que quando ele chega em Wakanda, o próprio Banner reconhece, ele fala, agora vocês estão fodidos, sabe? Tipo, ele endossa aquilo, sabe? Tipo, pô, chegou o Thor, agora já era, tá ligado? Aquela cena foi muito engraçada. Meu, é que chega ali acho que os 3 personagens mais fodas do universo Marvel, assim, em questão de luta, sabe? Pelo menos os mais porra louca, que é o Thor, o Rocket e o Groot, tá ligado? Que é os 3 que não tem regra, tá ligado? Eles só saem dando pau, tá ligado? O Groot chegou na Terra, daí ele viu o Bucky e falou, quanto quer pelo braço? O Rocket falou, O Rocket fala, né? Eu vou pegar esse braço. Aquilo foi um conceito. É isso que eu tô falando, cara. A personalidade de cada herói, ele não muda só porque estamos num filme dos Vingadores, né? Fica bem de acordo mesmo. O Heimdall,
como seu último ato de bravura, de honra, sei lá como é que posso dizer, ele manda o Hulk pra Terra. E eu vi muita gente reclamando assim, por que não mandou o Loki, não mandou o Thor, não sei o que. Porque eles poderiam ir por conta. Bom, ele sabia que o Loki, ia morrer, ou que poderia se virar, porque, né, o que ia acontecer com o Loki no espaço? Ele ia congelar, o gigante de gelo ia congelar. O Thor, ele sabia que ia sobreviver e ele mandou o Hulk. E é legal porque que eu acho legal ele fazer isso com o Hulk, assim, tal, porque esse papel, assim, de chegar e cair e avisar os outros nos quadrinhos é do Surfista Prateado, né? Uhum. Sim. E eles não têm os direitos de surfista pra eles. Agora eles têm, mas eles ainda não vão incluir. Mas eu achei legal, assim, de ser o Hulk até de uma maneira pra... Eu tava curioso, assim, como é que o Hulk ia parar de volta, sabe? Ia ficar nessa de o Hulk tá sempre caindo num buraco de minhoca acidental e indo parar num outro lugar. Que era, no trailer parecia, pelo menos a opinião que eu tinha, que o Loki ia utilizar a Joia do Espaço pra transportar ele, né? Porque eu não sabia que o Heimdall podia fazer aquele tipo de magia louca lá. Era ele que transportava o Thor pra Terra. Era ele que transportava Mas o pessoal ele pra transportava através da Bifrost, não? Sim, mas ele fala que ele pode convocar a Bifrost, né? Dependendo do poder dele, né? Fala Tanto é que quando não, isso dá a entender, porque o anão lá, quando faz o machado agora novo pro coisa, ele fala, né? Que é um objeto tão poderoso que nas mãos certas poderia convocar a Bifrost sozinho, sabe? Lembrando que o Odin não precisava da Bifrost, ele se transportava conforme ele queria. O Odin era foda. Faz sentido. Logo em seguida a gente tem o nosso primeiro crossover, né? Que é do Hulk e o Doutor Estranho. Coisa que me chamou a atenção é como é que o Bruce tava ligado que o Thanos estava atacando se ele tava em forma de Hulk. Será que eles estão se comunicando? Ele não esquece, eu acho. Não, pera, tem alguma coisa que tem que fazer um pouquinho de sentido aí, porque quando ele é trazido de volta como Bruce no Thor Ragnarok, ele não lembra que ele ficou 2 anos fora. Será que o Bruce tava como... Que o Bruce tava como Bruce, ele tava tipo transformado no fim do Thor Ragnarok, e aí deu merda, aí sim ele falou, we have a Hulk, e daí ele se transformou. No final do Thor Ragnarok ele tá como Hulk. Ele termina como Hulk no final, mas ele pode, claro, só que daí tipo, já na cena pós-crédito já chega a nave do Thanos, tá ligado? Então é meio difícil pensar que nesse meio tempo ele voltou a ser Bruce só pra voltar o Hulk na outra cena, sabe? Sei lá, vai que o banheiro da nave era muito pequeno e só cabia o Bruce. Mas enfim, talvez, sei lá, o Heimdall invocou a Bifrost, um bloquinho de papel e uma caneta, escreveu e colou na bunda do sabe, avise pro pessoal na Terra, Thanos está vindo, sabe? E daí ele ficou rindo, olhando, Thanos. Que piadinha podre, cara. O carinha, o Grandmaster, faz lá coisa, ele fala lá o Asgard. Não, mas... Qual é o nome do amigo do Doutor Estranho lá? Wong, né? Wong, melhor personagem. Wong, você tá convidado pro meu casamento. O Wong explica, né, o que tá acontecendo e tal, mas o Bruce pede pra chamar o Tony, foi isso, né? Tipo, não aparece ele pedindo, só aparece o Doutor Estranho abrindo um portal no meio do parque. Super terça-feira, assim. E daí chamando, daí aparece o Bruce, daí tem aquele momento, bro, onde é que você tava e tal. Que eles falam do casamento do Tony e da Pepper, né? Tem aquele diálogo um pouco antes deles, assim. Que até a Pepper apareceu, né? Eu pensei que ela não... eu pensei que ela ia soltar uns poderes loucos, assim, ia matar todo mundo, que nem no Homem de Ferro 3, mas eu acho que eles ignoraram aquele final do Homem de Ferro, né? Eles não ignoraram, mas ela é realmente uma personagem que eles escantearam ela, né? Depois do Homem de Ferro 3, escantearam ela legal, né? Porque ela aparece só na pontinha lá no final do Homem-Aranha e aparece aqui nessa pontinha também, sabe? Depois disso ela é citada em algum filme que ele diz, acho que é no Guerra Civil que ele fala, né? Que eu e a Pepper não estamos bem. Ela é citada no Era de Ultron, naquela festinha, né? Que tá o Thor e o Tony Stark competindo pra ver quem é que tinha a melhor companheira. E depois nessa do
na apresentação do Tony Stark. Mas aí que tá, eu acho que ela é uma personagem importante, que ela é importante no universo do Tony, pelo menos nos 3 filmes do Homem de Ferro ela aparece, né? E ela, querendo ou não, assim, gostando ou não do como ela ganhou, ela tem poderes também, sabe? Por que ela não tá sendo utilizada, sabe? O pessoal meio que ignora que ela tem poderes ainda, ou nem explica se ela perdeu os poderes, ou se... sei lá. Na teoria é pra ela ter ainda, né? Ela poderia aparecer assim, não tem nada que diga que ela não possa combater, a não ser que ela não queira. Seria legal, até por toda coisa de representatividade de mulher e tal, ter mais uma personagem feminina. O que, aliás, me leva àquela cena que eu acho fadíssima. Mas eu também acho problemática de um outro ponto de vista, que é quando a próxima meia-noite lá vai pra matar a Feiticeira Escarlate, e daí aparece a Viúva Negra e diz, mas ela não tá sozinha. E daí já vem a Okoye e é uma loucura. É uma loucura. Cara, essa cena aí eu acho muito legal. É muito legal, mas eu só acho problemático uma coisa, sabe? Que é aquela coisa, as 3 mulheres unidas, é muito legal, mas é aquele problema daí, mulher só briga com mulher, sabe? Na verdade foi uma dupla, né? Primeiro tem aquela briga entre o Visão, a Feiticeira Escarlate, contra os casalzinhos de capanga do Thanos, que eu... A próxima meia-noite, do Corvus Live, eu acho. Isso. E depois aparece o Capitão, Falcão e a Viúva Negra. Mas em Wakanda, ele falou em Wakanda já. Eu falo da briga final dela. Quando o Wong explica pro Tony Stark o que tá acontecendo, aparecem esses 2 capangas do Thanos e tem uma das cenas mais fodas, cara. Uma das 35 milhões de cenas fodas desse filme. Tem a união do Homem de Ferro com aquela armadura muito, muito legal. Mas, Gustavo, antes de falar da luta, a gente tem que comentar também sobre o pequena rivalidade que teve entre o Homem de Ferro e o Doutor Estranho, né? Porque o Stark, ele cogita destruir a Joia do Tempo e o Doutor Estranho já fica, não, como assim, né? Sim. Eu acho muito isso legal. É uma coisa que muitas pessoas estavam esperando, eu acho. Porque são dos personagens que têm a personalidade mais egocêntrica, eu acho, do universo Marvel. Eles têm histórias muito parecidas, né? Eles são dois gênios egocêntricos, ricaços, que sofreram um acidente e acabaram por conta disso ganhando as suas habilidades especiais, né? O filme... Peraí. Ô, Gustavo, chama ali a Jo. Beleza. I will honor my sworn oath to protect this realm as its gatekeeper. If your return threatens the safety of Asgard, Bifrost will remain closed to you, and you'll be left to die in the cold wastes of Jotunheim. Consegui chegar. Oi, Joana, boa noite. Oi. A Joana gentilmente aceitou o nosso convite pra falar sobre Vingadores. E aí, estamos falando do Vingadores, Joana. Estamos aqui na cena onde o embate entre Homem de Ferro e o Doutor Estranho. Na real, um pouquinho antes disso, a gente tava falando de... Enfim. A gente tá falando de tudo, na verdade, sem muita ordem cronológica. Ah, mas peraí, eu tô com a ordem cronológica aqui. Eu anotei tudo. Olha aí. Olha. A gente tava falando sobre um pouquinho antes, que eu acho legal. Agora nós temos uma menina aqui pra comentar com a gente, pra não ficar só o Clube do Bolinha falando dessas coisas. A gente tava comentando sobre a participação das mulheres, das personagens femininas dentro do filme. Achei que você tava falando sobre os lindos olhos do Thor. A gente não chegou nessa parte agora. Um de cada cor agora. E do Capitão América, já falaram, não? Eu não tive tempo pra olhar pros olhos enquanto eu estava olhando pra aqueles músculos que pareciam mais malhas de ferro. Me senti muito representado pelo Drax naquela cena. Parece a cruza de um anjo com o pirata. Mas então, a participação feminina. Tenho coisas a falar, sim. Gostei muito. Então. Alguns pontos muito fortes de participação feminina. Bom, a Gamora, né, o papel fundamental que ela teve no filme todo, mas é que aí eu não sei o que vocês já discutiram ou não. A gente comentou sobre a ausência da Pepper, ela aparecer só no comecinho, o fato de ela ter superpoderes e ela não participar junto das coisas. E a gente comentou aquela cena que é muito legal da Viúva Negra com a Feiticeira Escarlate e a Okoye se juntando pra... Que coisa linda. Isso é sororidade.
Não use essas palavras com a gente, porque a gente não sabe o que significa. Bom, eu posso explicar, não tem problema. Mas, em relação a Pepper, eu acho que é mais uma questão de contrato com a Marvel do que qualquer outra coisa. Porque ela apareceu super pouco, desde a última vez que ela apareceu, né? Que eu não lembro exatamente qual Homem de Ferro que foi. Aí ela fez uma pontinha só também no Homem-Aranha, né? E eu acho que esse mesmo tempo de tela que ela teve no Homem-Aranha, ela foi pro Guerra Infinita. Porque não fica muito claro, né, que eu tava comentando com o pessoal aqui, se ela manteve os poderes desde o Homem de Ferro 3. Nunca mais mostram ela utilizando esses poderes. Eu ia dizer que a gente tava comentando que que é muito legal do negócio da união dos melhores, mas se não tem um problema, tipo, todos os heróis enfrentam todo mundo e tal, mas pra derrotar a vilã mulher você precisa de 3 mulheres. Daí fica aquela coisa, sabe? Tipo, parece que nós fizemos uma cena especial só pras mulheres terem destaque, sabe? E em vez de integrar elas junto com as outras brigas também, não que elas não estejam, sabe? Mas parece que aquela cena, ela é muito foda, mas parece que ela foi feita justamente só pra isso, tá ligado? Só pra dar o check. Mas peraí. Homens têm isso desde sempre, um monte de homens se juntando pra derrotar heróis. E agora é porque numa cena mulheres se juntaram pra derrotar uma vilã, isso causa algum estranhamento? Não, o problema é justamente esse que eu tô perguntando. Não parece que eles fizeram isso justamente só pra ter representatividade dentro da luta, sabe? É isso que eu tô falando. Pra mim não é problemático. Eu quero saber se você, como menina, se sente problematizada nessa cena, sabe? Eu achei lindo. Achei sensacional essa cena. Achei que foi pouco. Eu gostei como os poderes deles se integram todos na briga. Uma coisa que eu acho que não acontecia muito nos outros Vingadores, assim. Deles usarem os poderes de todos eles em conjunto, assim. Um ajudando o outro com os poderes, tá ligado? Ah, sim. Aquela luta em Titã. Aquela coordenação toda dos poderes de todo mundo em conjunto. O Doctor Strange dando o pezinho pro Quill. Nossa, aqueles portais que o Doctor ficava abrindo e o Homem-Aranha ficava entrando, nossa. Magic with a kick! Magic with a... Nossa, muito bom. E é uma coisa que não... pelo menos eu, na primeira luta, eu queria voltar um pouquinho mais, gente. Lá em Nova York ainda. Voltem, voltar é bom. Lá em Nova York ainda, que não parece que tem essa sincronia tão bem entre o Homem de Ferro, o Doutor Estranho e o Homem-Aranha. Eu senti muita confusão naquela luta, parece que tá todo mundo muito perdido, enquanto os outros 2 vilões ali, os amiguinhos do Thanos, estavam muito bem sincronizados. Não, você tem que levar em conta que o Homem de Ferro e o Doutor Estranho tinham acabado de se conhecer e tava ainda naquela disputa de egos que ainda foi, né, se estendeu por um bom tempo dentro do filme, então não tinha como ter uma sincronia entre eles. E eles estavam ainda tentando fazer com que o Hulk viesse pra luta também, né? Daí eles ficaram bastante tempo falando, vem, ajuda logo. Você tá me fazendo passar vergonha em frente aos magos. Não, e isso me pareceu muito e ficou muito parecido com o Goku tentando virar um Super Saiyajin, porque ele ficava sabe? Não, peraí, eu preciso me concentrar, uma hora vem. Eu vi muita gente não entendendo por que o Bruce não consegue summonar o Hulk durante o filme todo. Ele precisa de terapia. Coitadinho. Mas eu acho que é justamente isso. Ele se sentiu humilhado pelo Thanos e ele não queria mais aparecer. Quando uma pessoa se sente humilhada, assim, tipo, qual é a tua principal reação? É se esconder, assim, sabe? Tipo, e o Hulk é um ser que ele gosta de brigar, ele gosta de lutar. Uhum. E no momento que ele é humilhado numa luta, ele quer se esconder, ele não quer aparecer. A principal atividade dele é dar porrada. Ele veio do Thor Ragnarok sendo campeão dos campeões, arrasando na arena. Sim, com o ego lá em cima. Tal. Aí chega lá pra lutar com o Thanos, que é do tamanho dele, né? Então, teoricamente, ele consegue derrubar e apanha feio. O Hulk é um menino mimado que apanhou pela primeira vez e não quis sair do quarto. Bem isso. Ele foi nocauteado, né? Acho que pela primeira vez ele foi nocauteado. Na história cinematográfica da Marvel, o Hulk nunca tinha sido... Eu não me lembro, é que não mostra, né? O que acontece com ele, assim, naquela briga com a Hulkbuster no Vingadores 2, mas... é verdade, aquela luta também bem legal que eu tava revendo esses dias também. Mas ele tava loucado. Ele tava berserk, né? Então acho que ele nem lembra. Sim.
Daí depois o mago, ele consegue nocautear o Doutor Estranho e leva ele pra nave. Daí eu acho que o Stark manda o Homem-Aranha seguir ele pra não entrar dentro da nave de fato, né? Só que ele consegue levar ele pra dentro da nave e daí o Homem-Aranha vai subindo, daí ele começa a ficar sem ar. Antes disso, o Tony Stark já avisa a central dele lá. Sexta-feira, manda o 17A. Que é aquele traje foda do Homem-Aranha. Nossa, muito. Aí o traje, quando ele perde o ar e perde os sentidos, o traje salva ele. E daí aí começa a se definir os núcleos, né? Porque daí fica o núcleo Tony Stark com o Homem-Aranha e Doutor Estranho, daí depois tem o núcleo Visão, Feiticeira, Capitão, Viúva e o Falcão. E qual é o outro núcleo? É o Guardiões. Thor e o Thor e os Guardiões, né? Os Guardiões se dividem, né? Eu quero perguntar pra vocês qual o núcleo que vocês mais gostaram, assim, de acompanhar. O meu é o núcleo lá de Titã, depois que já tá com os Guardiões já. Apesar de eu ter gostado muito do Thor nesse filme. Eu achei a interação entre o Thor e o Peter Quill sensacional, assim, aquela luta e aquela ausência de autoconfiança do Peter, assim, tentando imitar o Thor. E o Thor encostando na Gamora. Eu gargalhava no cinema. Eu ri demais também, cara. E ele começando a falar assim, com a voz mais grave. Eu não tô engrossando minha voz. Minha voz é assim mesmo. O Drax, para de fazer isso, tá estranho. O Drax é sempre muito bom, né? É incrível. Ele o cara é um dos melhores engraçado. Cara. A parte do eu fico invisível se eu ficar paradinho é muito Eu gostei muito do Chris Hemsworth nesse filme fazendo o Thor. Acho que a cena, o ápice dele é o diálogo que ele tem com o Rocket, que ele fala meio com um sorriso assim, mas que ele fala com uma dor assim, que ele perdeu todo mundo e que a vingança e a tristeza são coisas que motivam tanto a pessoa, sabe? Só que ele fala tipo sorrindo, mas tu vê que ele tá tipo sentindo tudo aquilo. Exatamente, né? E é por isso que eu acho que ele combina tanto que os filmes dele deviam ser agora junto com os Guardiões, tá ligado? Porque ele perdeu todo mundo. Ele é exatamente o que todos os outros Guardiões são, tá ligado? Ele é aquela meio babacão, arrogante que perdeu todo mundo, sabe? Mas se ele ficar junto com os Guardiões, não acha que fica muito desproporcional esses poderes? Claro que fica, mas eu tô dizendo, ele combina tanto assim personalidade com os Guardiões, tá ligado? Agora, voltando um pouquinho, será que a Valkyria morreu também? Lá dentro da nave? Porque ela é uma personagem muito legal do Thor Ragnarok. É verdade, né? Ninguém falou da Valkyria. Então ela morreu. Mais importante do que isso, ninguém falou do Korg. Não sobrou ninguém. Pra mim não morreu todo mundo ali. Mas eles têm que ficar felizes. Eles foram mortos por Thanos. Rejoice. Eu gostei muito do Fausto Jabba, tá? Não sei vocês, mas eu achei ele um personagem bem forte, assim, bem marcante. A única coisa que eu não gostei é que ele, sei lá, pra mim ele morreu de um jeito meio tosco demais, assim, pra um cara que tava se mostrando tão foda como ele. Eu gostei porque a morte dele deu embasamento não, mas fortaleceu a personagem do Peter Parker como do Homem-Aranha como Vingador, porque foi a ideia dele que deu certo, sabe? Eu ficava pensando, sabe, o Peter é legal e tal, mas como que ele vai contribuir assim perto do Vingador? Vamos falar da nomeação dele como Vingador. Tem Stark que abençoa ele, literalmente, e ele é um Vingador. Não. E ele fica todo com aquela pose assim, eu sou um Vingador. E quando ele se apresenta pro Doutor Estranho também, né? A gente tem que usar os nomes de super-herói. É que ele fala, oi, eu sou o Peter. Eu sou o Doutor Estranho. A gente tá usando o nome de herói? Tá, então tá, eu sou o Homem-Aranha. Só que o nome do Stephen é realmente Doctor Strange. E uma das coisas mais legais também, que desde Guerra Civil que utiliza o Peter como se fosse agente dentro do filme, né? Fazendo referências de outros filmes. E ele faz referência ao Alien nesse filme, né? Sim, faz. Ao Footloose também. Footloose, sim. Ao Kevin Bacon, né? Dentro do Footloose. Ao Footloose. Footloose ainda é o maior filme de toda a história do cinema. Nunca foi. Nunca foi. Na hora do Kevin Bacon é muito bom também, né? Que a Mantis fala, né? Então, o Thor tá explicando para eles quem são os Vingadores. E aí ele fala, são os heróis mais poderosos da Terra. Aí ela, tipo Kevin Bacon? Aí o Thor responde, ele pode ser um membro, não sei.
Faz tempo que eu não vou lá. A Mantis é maravilhosa, cara. Eu não sei se vocês repararam nas caretas e nas coisas que ela faz no fundo do quadro, quando ele diz, preparem suas caras de mal, e ela faz uma careta. E depois, quando eles estão em Titã também, que o Quill fala que a gravidade tá toda fora de eixo, não sei o que, ela fica pulandinho lá no fundo. Quando eles vão atacar o Thanos, que ela tá com as mãozinhas juntas, assim como se fosse uma posição de ataque. Ela faz a pose de louva-a-Deus. Isso, exatamente, que ela põe as mãozinhas juntas, né? Que eu acho Kung Fu. Ai, meu, muito fofinho. Até mesmo na luta contra o Thanos, ela tem uma participação interessante, né? Que ela fica tentando, ela utiliza os poderes. A participação dela é essencial, não é interessante, é essencial. Exatamente. Porque senão não teria como controlar o Thanos da maneira que eles estavam querendo. E eles quase conseguiram tirar a manopla, né? Eles só não fizeram porque o Quill cagou tudo. Ele cagou. Mas eu não culpo o Quill, tá ligado? Porque, tipo, é muito da personalidade dele ser explosivo. E, porra, ele descobriu que a Gamora tinha morrido. Lembra o que ele fez quando ele descobriu que o outro tinha matado a mãe dele? Que ele... Sim. A raiva dele foi tanta que ele conseguiu sair do transe que ele tinha que ele tava lá. Sim. E assim, de boa, ele meteu aquela merda, aquela arma dele na fuça do Thanos ali, que o bicho gritou de dor. Tem uma outra cena que eu lembrei agora que é muito boa do Drax. Eles encontram o Tony, o Doutor Estranho e o Homem-Aranha, que daí eles brigam. E aí o Tony prende o Drax, tipo, encurrala ele e coloca, tipo, a arma dele na cara do Drax. Vai, eu aguento. Eu aguento. Uma arma gigante na cara. Eu aguento. Não, e na sequência também, eles... Onde tá a Gamora? Quem é a Gamora? E eu digo mais, por que a Gamora? Muito bom. Eles descobrindo que eles estão tudo no mesmo lado, é muito bom. A quem você serve? O que eu devia dizer? Jesus Cristo? Lembra, né? Jesus é da Marvel. Jesus é da Disney. Seria muito legal se Jesus aparecesse assim numa cena, assim, no meio da batalha, e está tudo perdido, daí vem Jesus assim, tocando pomba branca nos caras, tá ligado? Começou a falar tanto que eu me perdi agora onde é que nós estávamos. A gente vai e volta. Mas a Joana tinha ordem, não tinha aí? Como é que era? Eu tô. Quando eu cheguei, eu não sei onde é que vocês estavam. Por isso. Nem nós sabemos, Joana, nem nós sabemos. Cronologicamente falando, tem a nave, aí tem Nova York, aí tem espaço, que aliás quando aparece o letreiro espaço é uma gargalhada geral do cinema. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu tenho a lista oficial do Guardiões da Galáxia aqui no Spotify, né? E daí eu fico seguindo, eu ouço direto ali o álbum, que eu acho muito bom as músicas e tal. E daí eu vi outro dia que tava atualizando, na quinta-feira tava atualizando, e daí botaram uma nova música. Ué, por que botaram uma nova música, né? E daí depois vendo o filme eu descobri, bom, é porque tem uma nova música pros que é a Guardiões. música que eles estão dançandinho. Vai lá, Drax! Ele dormindo. Aí entra a Gamora explicando o propósito do Thanos, né, dando todo o preâmbulo. Sim. E daí mostra bem como eles recortaram o trailer, né? Porque parecia que aquele diálogo da Gamora era com o Tony, né? Na verdade, aquele diálogo do Tony era com o Banner, não com a Gamora, né? Uhum. O Tony nem chega a conhecer a Gamora. Nem conhece. Pois e não vai conhecer. Não sabemos, né, cara? Não vai conhecer. Eu acho que sabemos sim, meu. Não vai. Cara, a não ser que bata um arrependimento monstro no Thanos e ele use a joia do tempo pra voltar e reviver ela, acho que não tem como. Mas eu acho que ele perderia. Eu acho que ele perderia da alma se ele fizesse isso. Acho que não tem como trapacear esse negócio, tá ligado? Se ele voltasse e recuperasse ela, a joia sumia, tá ligado? Mas olha só, tava falando sobre isso antes, sobre a Gamora, mas é legal falar de novo que, tipo, tu acha que eles vão manter a morte da Gamora? Porque ela é meio que a segunda principal guardiã, tá ligado? E vai ter outro filme do Guardiões da Galáxia. Pois é. E, enfim, eu acho que não só manter. Isso, o Thanos fala pra ela que ela é a mulher mais implacável da galáxia. Tipo,
botou ela num nível, assim, muito foda. Disse o cara que agora tem poderes divinos, né? Pois é. É que ele não conhece ainda a Capitã Marvel, né? Que está por vir. Isso a gente vai discutir depois. Eu acho que eles deviam manter a morte da Gamora. Mas será que a Nebula não vai entrar no lugar dela? Não me lembro o que aconteceu com ela no filme. Entrar no lugar? É possível, A né? Nebula morre também. Não, mas Não, ela... a Nebulosa não morre. Ela fica lá em Titã com o Homem de Ferro. Que, aliás, é uma dinâmica que eu tô louco pra ver no próximo filme. É como é que os dois vão se virar os dois juntos, tá ligado? São duas figuras que eu nunca imaginei juntas. Foi a Nebula e o Tony Stark. Sim. Porque agora o Tony Stark, ele tá completamente destruído. Se ele já tava mal depois do que aconteceu no Homem de Ferro 3, que ele ficou todo querendo construir inteligência artificial, agora que o Peter morreu nas mãos dele, ele vai estar destruído. Nossa, e que cena de cortar o coração, meu Deus. Mr. Stark, I don't wanna go. Ai, cara, eu fui junto com ele. Eu chorei, eu falei, meu Deus do céu, eu sei que vai ter um filme em 2019, mas não faz isso comigo. Mas é bem o que tu falou, Gustavo, quando a gente saiu do cinema, que essa morte do Peter, ela é muito importante para construir a motivação do Tony pro próximo filme, né? Que isso vai assim como a morte do Bucky e eu não lembro se o Falcão chega a morrer também, acho que sim, né? Morre. Falcão também. Sim. Tudo isso também. É a máquina de combate. Tudo isso vai motivar o Steve também e tal. Essas mortes, a escolha das mortes foi aí, tipo, ela foi bem pensada nesse sentido, eu acho. Eles vão estar com sangue nos olhos no próximo filme, eles vão querer só o rabo do Thanos. Mas o Thanos vai estar lá pescando, nem vai querer lutar. Vingadores 4 vai ser um drama existencial com o Thanos vendo na fazenda. Vou fazer. Vai ser dirigido pelo Terrence Malick. E ele vai estar lá. Mas eu não sei se vocês viram que ele termina feliz, né? Ele tá destruidão, assim, e tal, mas ele olha pro pôr do sol e dá aquele aceno com a cabeça, assim, meio sorrisinho, tipo, missão cumprida. Eu acho que esses filmes de herói, assim, né? De fato, todos eles têm aquela estrutura clássica da jornada do herói, né? E esse é o primeiro filme que eu percebo a construção da jornada do vilão, né? Porque o filme, ele é todo... ele é um filme sobre Thanos. Ele é um filme... Os outros personagens estão na volta dele. Então, tipo, o Thanos é o personagem mais desenvolvido naquele filme. E é isso que quebra a audiência, porque o vilão ganha no final. A gente não tem aquele quentinho no coração de, os heróis conseguiram. Não, o vilão ganha. Tipo, não tem uma vitória, tipo assim, bem, morreu metade do universo, mas no fim... o Tony foi lá e conseguiu tirar a manopla ou conseguiu derrotar o Thanos. Não, o filme acaba com o Thanos feliz e, tipo, os Vingadores e a população, metade dela sendo destruída, sabe? Tipo, não tem um final feliz. O filme começa e termina com o Thanos. Exatamente. Sim, que é justamente a jornada dele. Ele é um vilão, assim, que nem o Killmonger no Pantera Negra, é um vilão com o qual você quase consegue concordar, porque ele argumenta muito bem e ele se mostra muito humano na decisão dele. Dentro da loucura dele, né? Exato, tu pode discordar, tipo, dos métodos dele, mas tu não pode discordar muito da motivação dele, né? Sim, ele tem uma lógica muito palpável. Tirando o fato que ele é um genocida louco, né? Ele tem razão em alguns pontos. Eu não digo que ele tem razão, mas é que o argumento dele é muito bem construído. E é nisso que mora o perigo, porque a gente já teve genocidas aqui na Terra, assim, né, que tiveram uma argumentação muito similar. Ainda dentro do universo dos quadrinhos, a gente tem o Ozymandias, que ele fez algo muito parecido com o que o Thanos fez. Ele fez um genocídio por um bem maior, né? Os genocidas aí são bons vilões, né? Todo vilão dentro da cabeça dele, ele é um herói. Ele tá fazendo algo que é muito foda. Exatamente. E às vezes talvez seja isso que tenha sido problema para que alguns vilões da Marvel não tenham funcionado muito bem. Porque alguns deles estavam ali só pra ser o vilão do filme, né? Só pra antagonizar o herói. E eles não tinham tanto desenvolvimento. E a Marvel, tipo, acertou isso com o Loki, eu acho. Até por ele ter aparecido em mais filmes e tal. Mas esse era um ponto acho que era o ponto mais criticado dos filmes da Marvel Studios, eram sempre os vilões, e eles acertaram com o Killmonger, acertaram de novo com o Thanos, então eles pegaram um caminho agora, sabe? Eu acho que esses últimos filmes eles têm feito bons vilões. Eu gosto muito da Hela também.
Ela é muito boa. Mas eu vou te dizer, eu gosto muito do... o Loki, que já era lá do coisa, o próprio Caveira Vermelha, que era lá da fase 1, também era um bom vilão, apesar do final dele ter ficado aberto na época, agora foi fechado, mas na época ficou aberto o final dele. E outra coisa, o próprio, embora eu sei que tem um monte de controvérsia em volta do filme ser bom ou não, mas o Ultron é um baita vilão, sabe? Como vilão, como personagem. Ele tem uns discursos bem foda. Eu acho ele megalomaníaco e é isso que caracteriza ele. Mas é porque ele é a versão inteligência artificial do Tony Stark, né? Mas eu não gosto muito do Ultron, assim, eu tenho um pezinho atrás dele. Eu revi o Vingadores 2 e eu achei ele muito bom como personagem. Inclusive tem uma cena que me tocou, que é quando a Wanda e o Pietro traem ele, e ele faz uma cara de... Ele não ataca eles, eu não tinha reparado, ele não ataca eles, ele realmente faz uma cara de decepção e deixa eles ir embora, sabe? Porque ele realmente fica decepcionado que eles não tenham entendido a proposta dele. Eu passei a gostar muito mais do Ultron depois que eu revi o Vingadores 2. Eu queria que vocês falassem pontos negativos do filme, porque falar bem desse filme é fácil, entendeu? Até a gente fala. Assim, ó, eu não suportei o fato de que ele termina. É um problema muito grande. Fala pra nós, Joana, como um ponto negativo aí do filme pra ti. Eu achei que a Feiticeira Escarlate foi muito subaproveitada. Ela é uma personagem muito forte. Tipo, enquanto ela tava explodindo a joia da cabeça do amor da vida dela, ela sozinha conseguiu barrar o Thanos, que tinha passado pelo Banner, pelo Capitão América, por todo mundo, e foi destruindo um por um, assim, até chegar na Feiticeira Escarlate. E ela segurou ele sozinha, enquanto ela tava com o coração dilacerado, explodindo a cabeça do amor dela. E é o que a Okoye fala no campo de batalha também, né? Quando ela destrói, tipo, sozinha, aqueles biscoitos, parecia duas Oreos gigantes, né? Ela destrói e mata um monte de gente. É o que eu ia falar, onde é que tava essa menina até agora? Porra, por que ela tava aqui? Por que ela ficou de babado Visão, né? Pois é. Ela poderia ter descido e lutado, e a comunicação em Wakanda é tão boa, eles poderiam dar um toquinho, sobe aí que a joia já tá pronta e tal. Mas esse foi um ponto negativo, que eu achei que ela foi muito subaproveitada. Ela é uma das personagens mais fortes do universo da Marvel, e ela nunca atinge seu potencial máximo. Tem alguns relances, assim, muito curtos, mas ela nunca é tão bem aproveitada como força de combate mesmo dentro desse universo. E ela é muito forte. Ela com as duas mãos, né? Uma com Thanos ali, outra no Visão, parando. É muito. Aquela cena é muito legal. Sim. Mesmo quando. Até ela faz toda essa força, mas mesmo assim, o Thanos só dá uma giradinha na mão e volta ao tempo. Nossa, essa cena. Ai. Porque você pensa assim, legal, conseguiu. E aí o Thanos olha. Querida, eu te entendo. Dá um cafunézinho nela, chá comigo. Mas uma coisa que eu senti falta foi de algumas vezes, que algumas vezes o Thanos poderia ter se mostrado mais vilanesco, assim. Achei legal eles humanizarem ele, por um lado, mas por outro, às vezes eu pensava assim, eu esperava que esse personagem fosse mais vilanesco mesmo. Assim. Mas o que você quer dizer com mais vilanesco? De, tipo, dar umas risadas do mal, assim? Eu não entendi, porque eu achei ele super vilanesco. Não, mas tipo, aí vai muito de encontro com essa humanização dele. Que ao mesmo tempo que eu gostei, eu achei que talvez ela tenha sido um pouco exagerada. Tipo, achou forçada? Nos momentos. Não forçada, mas um pouco exagerada. Tipo, podia ter um pouquinho menos em alguns momentos, assim. Cara, eu acho que é isso que faz ele diferente dos outros. Uhum. É isso que torna ele... Sim, exato. Torna ele um pouco mais profundo, assim. Ele é muito ético dentro da vilania dele, né? E ele é muito sereno também. Sim, exatamente. É que por mais que eu tenha visto coisas antes do filme e tal, eu já sabia que o plano dele era esse de trazer o equilíbrio pro universo. Tipo, quando eu li isso, eu já estranhei um pouco, porque eu achei que o plano dele não fosse ser esse, fosse ser outro, sei lá, algo mais tirano. Mas claro, dentro que matar metade do universo inteiro? Mas não que as coisas têm que ser equilibradas. Tu queria que ele, quando ele se referisse às joias, queria que ele gritasse assim, I will find them! Não. É mais, tipo, quando eu consegui a última, boa, I got them all.
Não era nesse sentido. Era que, tipo, o motivo dele, e era bem isso que a Joana falou, era um motivo muito nobre, assim, e durante esses 10 anos eu imaginava o Thanos como outro tipo de vilão, não como esse. Tá ok, respeitamos a tua opinião de merda, como sempre. Né, sempre respeitamos a opinião. Não, mas isso não significa que eu não tenha gostado. Eu gostei muito dele. Eu sei, como diria o Luke Skywalker, né? Nossa, toda palavra que você falou tá errada. Que incrível. E tu, Eloy, qual foi o teu ponto que tu achou meio... não... A gente tava falando em off hoje mais cedo, né, que ainda que eu conheça o Thanos e saiba a sua origem, do que ele se alimenta e onde vive e o seu habitat natural, eu senti falta disso no filme. Eu senti, assim, que faltou explicar por que ele faz isso, quando que ele teve esse start, bom, preciso matar metade do universo. Por que ele pensou isso? Quando? Em que circunstância? Quem é que motivou ele? Quando ele conta a história de Titã pro Homem de Ferro, pro Homem de Ferro não, pro Doutor Estranho, dá a entender que é ali que ele tem essa ideia, porque ele surge com a ideia pra Titã, pro pessoal, sei lá, quem governa Titã, o pessoal não aceita a ideia dele e aí o planeta entra em decadência. Mas é que, não, tudo bem, eu acho que pode ter sido isso também, mas como que ele levou à frente, assim, com que recursos, como que ele montou aquela equipe dele ali, sabe? Tá. Eu concordo um pouco assim contigo, porque parece muito corrido. Ele falou assim, Titã ia morrer, eu tive essa ideia, o pessoal não me ouviu e eles morreram, entendeu? Tá, mas e aí, como é que a tua ideia de fato pode ser a solução? Não sei, talvez tenha sido isso que me incomodou até certo nível também, porque ele parece alguém que tava só gritando, ô gurizada, vai dar merda, hein? Vai dar merda. Ele não era alguém importante dentro de Titã, que governasse Titã. Parecia um cara que tava reclamando no Facebook, assim. Ele falou, viu, não deu, agora eu vou fazer com o resto do universo. Foi isso que eu pensei. Mas isso não chegou a me incomodar, assim. Eu simplesmente aceitei que essa motivação dele, pronto. Mas eles desenvolveram tanto personagem que acho que podia ter tido um tempinho pra falar sobre isso. Mas é que tinha tanta coisa pra acontecer também, né? Exatamente. Então ficava um negócio muito complicado colocar mais background, assim, pro Thanos. Mas fora isso, o que me incomodou um pouco foram algumas passagens de cena, que às vezes a gente saía de um ápice, assim, de um sentimento bem forte, que foi a morte da Gamora, para uma luta fodida e uma luta cheia de fogo e gente na volta, assim, sabe? Talvez a montagem do filme, pelo fato de ter muita gente para apresentar, ela foi um pouco corrida, assim, tanto que eu não percebi no filme início, meio e fim, assim, eu só consegui perceber o início, que foi ali a parte de Nova York e tal, e depois eu não consegui ver mais meio e fim. O segundo ato é gigantesco desse filme, né? E eu acho que, por mais que eles tenham desistido daquela ideia de fazer Guerra Infinita parte 1 e 2, de fato vai ser. Será? Não, não vai ser o título do próximo filme, mas o Vingadores 4 vai ser uma continuação direta de Guerra Infinita. Com certeza. Isso é óbvio. Isso ficou claro. Só antes de a gente avançar, eu queria falar um pouco dos pontos que eu achei negativos. Depois a gente fala um pouco mais do futuro, assim. Me incomodou os Minions do Thanos praticamente não ter personalidade e a gente não conseguia nem lembrar o nome dele direito. Os filhos dele. Isso foi um ponto que eu pensei também. Tipo, eu não sei o nome. Eu só soube o nome de um porque o Thanos comenta. Então o fulano morreu. O Falso de Ébano, que é o único que é mais desenvolvido, assim. Eu até entendo os restantes dos personagens não terem desenvolvimento, porque nós já tivemos um monte de filmes antes. Mas esses personagens não tiveram. Então eles ficaram meio que sem personalidade. Foi tão rápido ali que meio que eu não me importei, assim, tanto com eles. E são personagens importantes. Eles pareciam mais capangas de Thanos do que filhos de Thanos. E eles são os filhos de Thanos. Então é uma coisa que é complicada, assim, gente, né? Tá no cinema e não saber com quem ele tá lutando ali. E por que eles estão juntos com Thanos, né? Por quê? Por que eles são cegamente servos de Thanos? Mas sabe que eu não sei se a expressão filhos que ele usa, porque ele não fala muito isso. Talvez seja mais uma figura de linguagem do que eles propriamente serem filhos dele. Eu sei que na história original eles são filhos biológicos do Thanos, eu acho, ou sei lá, adotados como a Gamora, mas talvez no contexto do cinema eles não sejam filhos de fato. Talvez os únicos filhos dele mesmo sejam a Gamora e a Nebulosa. Não sei, eu tive essa impressão um pouco assim. E não tem como saber, porque eles não explicam. Sim. É tipo como as Henriquettes chamam o Henriquíssimo de pai.
Não, é tipo, ele é o pai lá, sabe? É a mesma coisa quando tu fala, meu filho, não sei o que, sabe? Mais um jeito carinhoso, ou tipo uma figura de linguagem, do que eles propriamente serem filhos dele. Por falar em carinhoso, eu achei o Thanos extremamente carinhoso com todo mundo. É um querido, né? É um querido, ele faz um carinhozinho no Tony, ele faz um carinhozinho na Wanda, né? Ele dá comida pra Gamora. Dá comida pra aquela ingrata, não aceita. E a cara de decepção dele, né? Pô, eu fiz esse arroz aqui. O cara trabalha, dá comida, e não é valorizado. Mas é um fofo, cara. Vamos falar então do futuro da Marvel. O que vai acontecer aí depois que todo mundo morreu? Acho que a gente tem que falar da cena pós-créditos, né? Mostra o Nick Fury, a gente viu, eu acho, né? Isso. Sendo mortos lá na destruição do futuro. E naquele último momento de vida do Nick Fury, ele contata a Capitã Marvel. Via pager. E o que eu andei vendo algumas coisas na internet, e o que eles levantaram? O filme da Capitã Marvel vai se passar nos anos 90, certo? Uhum. E qual era a época que os pagers eram muito famosos e muito utilizados? Nos anos 90. E aí, o que foi levantado? Será que o Nick estava mandando uma mensagem pro passado? Ou ele tava contatando a Capitã no presente para ela ajudar? Eu não sei, talvez essa mensagem pro passado seja uma teoria muito viajada. Eu acho também. Mas o filme dela vai se passar nos anos 90, enfim, não sei. Eu acho que ela não se adaptou às novas tecnologias, às smartphones, está usando ainda só um pager. Pode ser, mas acho que do mesmo modo que quando o Tony e o Steve brigam, o Steve dá um celular de flip pra ele, sei lá, sabe? A Capitã pode ter deixado um pager com o Nick pra quando ele precisar, ele chama ela pelo pager. Sim. Sabe? Parece que vai aparecer, né, o Nick Fury novinho, né, também no filme. Eu vi umas fotos dele com cabelo e sem tapa-olho. Vai ver nessa época ela deu o pager pra ele. Não, ele já tá confirmado no filme, tudo. O agente Coulson também vai estar no filme da Capitã Marvel. E essa cena, ela dá a entender de que a salvação de tudo vai ser ela, né? Que é ela que vai derrotar Thanos, ou ajudar os Vingadores a derrotarem o Thanos e ressuscitar todo mundo. Me refresquem a memória, por favor. O Thanos pega a joia do poder em que momento? Fica estabelecido que ele já matou todo mundo lá da Tropa Nova. Tá. Nesse filme da Capitã Marvel vai aparecer o Nick Fury no momento que ele trabalhava com o Marcelo Wallace, né? Alguém pegou a referência, olha só. Mas eu não sei como é que isso traria de volta esses personagens. Será que eles vão voltar no tempo? Será que o Homem-Formiga vai voltar no tempo? Ele vai encolher tanto que vai voltar no tempo? Como é que todo mundo vai voltar? Eles vão achar um jeito de conseguir pegar a manopla do Thanos ou pegar a joia de volta. E a partir do momento em que eles estiverem com a joia do tempo, sei lá. Eu não peguei a explicação de por que o Homem-Formiga não estava presente. Ele tá em prisão domiciliar, ele e o Gavião Arqueiro. Ah, tá. Achei que fosse só o Gavião Arqueiro. Vocês ainda não falaram da maior quebra de expectativa que o filme teve. Não foi nenhuma das mortes, não foi nada sobre o vilão e nada sobre os super-heróis. Foi sobre o momento onde eles falam que existe um anão que forja armas. E eis que este anão é maior que geral no filme. E que na vida real ele é um anão de fato. Eu achei muito irônico. Sim. Ele é o nosso querido Tyrion do Game of Thrones. Exato. Eu nem sabia que ele ia participar do filme. Também não. A hora que apareceu, aí eu até demorei um pouquinho pra reconhecer. Aí, caraca, que sacada botar um anão pra ser um anão, mas o anão é maior do que todo mundo. Mas é um anão. Meu Deus. E ainda nessa cena, a gente tem um momento overpower do Thor, né? Sim. Será que aquele raio, aquela luz louca lá da estrela anã também não deixou o Thor mais poderoso? Será que não deu uma de super-homem e absorveu os raios? Um boost. Pode ser. Aquele machado novo dele, o Rompe Tormentas, ele tem as mesmas propriedades da Mjolnir, no sentido de só poder ser levantado pelo Thor, não sei o quê? Eu não sei. Ou não se sabe? Acho que não se sabe, mas... Porque se for esse o caso, o Groot levantou o martelo. Sim, de fato. Mas eu creio que esse machado ele não tenha os mesmos poderes do Mjolnir.
porque eu lembro que o Odin, ele fala algumas palavras que quem pode levantar aquele martelo é só quem tem honra, é só... Ele fala algo lá. Eu sei que ele joga um feitiço. Sim. E nesse machado, isso não acontece. Então logo, eu acho que qualquer um pode levantar. Assim como o Groot o fez, né? Que cena bonitinha também, gente. Eu achei muito legal. Até porque o Groot tava sendo um pé no saco, né? Sim, adolescente, né? Não tem jeito. O Groot é muito mal. I am Groot. Ei, olha o palavreado. Era eletiva lá em Asgard, lembra? Muito bom. Por acaso vocês chegaram a tocar no assunto de que o Strange viu mais de 14 milhões de possibilidades e só uma dava certo? Sim, a gente comentou rapidamente. Entre todos ali, o que mais sabia o que estava fazendo era o Dr. Estranho. Pois é, o quanto isso não determinou todas as ações dele. E ele pode ter previsto, que a gente comentou aqui também, não lembro quem foi que falou, que ele só entregou a joia do tempo pro Thanos, porque na visão que ele teve, na única em que os Vingadores ganham, talvez ele precisasse fazer isso, né? Até fala, we're in the endgame now. É. Porque o Tony fica, você não falou que não ia entregar de jeito nenhum, nem que significasse que a gente fosse morrer? O que vocês acham? Vocês acham que a Capitã vai ser uma badass e vai... Porque o Kevin Feige disse recentemente que ela é a heroína mais poderosa. A heroína, junto com todos os personagens, né? Ela é o personagem mais poderoso do universo Marvel que eles vão introduzir. É ela que vai salvar os Vingadores, né? Ela vai ser provavelmente a líder dos Vingadores depois que o Tony morrer. Eu tenho quase certeza disso. Eu acho que vocês estão se esquecendo que a gente já foi apresentado pro Adam Warlock também, né? Pois é, mas eu não sei se ele vai se ele vai aparecer no Vingadores 4, não. Eu acho que vai ser só no Guardiões 3, que vai se passar depois de Vingadores 4. O Adam Warlock, ele tem um papel importante na Guerra Infinita, não tem? Tem, super importante. Sim. Ah, bom, assim como o Surfista Prateado, mas aí até aí acho que não vão colocar ele no Guerra Infinita. Mas como ele foi anunciado no outro Guardiões, eu não sei, talvez. Pode ser. Que ele... Acho que o filme dos X-Men e o filme dos Novos Mutantes, eles já foram mudados de data por algum motivo. Imagino que a Marvel poderia fazer isso com qualquer um dos seus filmes para poder tentar colocar algum personagem um pouco importante, né? Antes do Guerra Infinita, do próximo Vingadores, vai ter além da Capitã Marvel, o filme da Vespa, né? Sim. É agora no meio do ano. Que eu tava até comentando com o Gui, qual é que vai ser a importância? Se tem um maior evento, todos os filmes de super-heróis já feitos, e aí tu vai em seguida o Homem-Formiga e a Vespa, esse filme vai ser muito pequeno, né? Eu acho que ele tem que ter alguma importância pros acontecimentos desse filme, não é possível. Isso foi um trocadilho proposital, não? Foi, vai te acostumando. É daqui pra pior, não, melhor. A Homem-Formiga entra no ouvido do Thanos, aí ele fica em tamanho normal, explode a cabeça do Thanos. É possível. Não foi, tem uma animação da Marvel que o Homem-Formiga vai no ouvido do Hulk e começa a bater no tímpano dele. E o Hulk começa a bater na cabeça. Pro próximo Vingadores também tem que ter o Banner fazendo terapia, trazendo o Hulk de volta, porque sem ele a gente já viu que não dá. Outra dúvida, que eu também não sei se vocês já falaram a respeito, aquela cena quando Thanos finalmente, né, mata metade do universo inteiro, que ele se vê naquele espelho d'água com a Gamora pequenininha. Qual que é o propósito daquela cena? Porque eu achei ela muito deslocada e sem motivo, assim. Eu imagino que a Gamora está na Joia da Alma. E aí... E aí... Okay. Aí é ela dizendo, tu conseguiu o que eu queria. E é pra dar um peso, né? Tipo assim, olha só, tu perdeu tudo agora. E aí, valeu a pena? Aí eu imagino que esse seria um questionamento dele. Quando ele tá sentado, né? Que ele dá aquele sorrisinho, tipo, valeu a pena mesmo. Uhum. Não, faz sentido. Ou talvez o Thanos teve um AVC também, então... E vocês acham que a Hela volta? Eu quero. Eu também. Mas vocês, né, querer e de fato voltar... Eu queria que a Hela voltasse. É que na Marvel todo mundo volta, né? Então... É que a deusa da morte morrer é um negócio meio estranho, né? Uhum. Eu acho que a Hela é a maior vilã do universo do Thor, pra dizer o mínimo, né?
E continua sendo também uma parente do Thor. É uma irmã. Uhum. Então acho que é um elemento importante pra se manter dentro do universo. Dá pra tirar umas boas histórias assim. Como aconteceu com o Caveira Vermelha, a gente não viu o corpo dele morto, então abre um precedente, né? Se não aparece. Eu achei tão legal que eles conseguiram encaixar até o Caveira Vermelha na história. Verdade. Isso aí são filmes bem preparados e elaborados, onde as pessoas sabem o que estão fazendo e não fazem cagada. Na Liga da Justiça. Se eu fosse produtor da Liga da Justiça, eu ia procurar outro emprego, porque eu não faria mais filme da DC, não. Tipo, tá apanhando feio, né? Errou feio, errou rude, assim. Sim. Mais um ponto negativo nesse filme. A gente tá muito empolgado porque a gente conhece tudo, a gente viu todos os outros filmes, então pra gente tudo faz muito sentido, né, encaixado nesse universo. Mas ele é um filme que não se sustenta sozinho. Não. E isso, como filme, técnica, né? É muito ruim por um filme. Então, esse é mais um pontinho negativo que eu tinha esquecido de mencionar. Meu pai ontem, assim, eu falei pra ele, vamos ver esse filme aqui dos Avengers aqui. Aí ele falou, vamos. Eu fiquei pensando, peraí, mas já assistiu esse filme aqui, pai? Ele, não, esse aqui não. E esse aqui, já assistiu? Esse aqui também não. Tá, vamos parar umas 7, 8 horas aqui primeiro, pra gente ver esse filme aqui. Porque senão a pessoa não entende mesmo, né? Mas de certa forma, é um prêmio pra quem assistiu tudo, né? A pessoa se sente valorizada, né? Olha só, eu entendo isso aqui. Olha quanto tempo eu perdi pra assistir esse filme aqui. Mas isso é uma coisa que eu ouvi muito, assim, lá atrás, na época de Harry Potter, que eu fui ver os filmes, né, por causa dos livros, não sei o quê. E aí o pessoal criticava muito isso, que o filme não se sustenta sozinho. Pra quem não leu, é uma crítica que eu sempre faço pros filmes. Mas é um alto custo se tu precisa colocar o número gigantesco de personagens que esse filme apresenta. É impossível fazer isso sem ter um filme de 6, 7 horas. Sim, sem dúvida. E esse final do filme, vocês realmente achavam que ia morrer geral, assim? Porque eu fui pego de surpresa, tanto que quando eu tava entrando na minha sessão e eu vi o pessoal saindo da sessão anterior, todo mundo com uma cara estranha, assim, todo mundo quieto, e eu... estranho, né? Talvez eles não estejam falando nada pra não dar spoiler, eu acho. Só que aí, quando eu vi o final e eu saí da sessão, eu fiquei, caralho, o que aconteceu? Não, foi muito inesperado. Foi muito. Em estado de choque, né? E assim, não fica muito claro se... Assim, tem a questão da esperança, né? Também a negação, as cinco fases do luto, né? Que pra mim não fica muito claro se o pessoal simplesmente de repente foi pra uma outra dimensão ou qualquer coisa, porque estamos falando de Marvel, né? Então em Marvel ninguém morre de verdade. Você já pensaram que será que todo mundo ficou pequeno e todo mundo vai aparecer no filme do Homem-Formiga? Nossa, que viagem! Você ouviu primeiro no Botecano aí. Foi bem amenizado. E eu fiquei me perguntando, porque eu acho que a gente tem aí dois universos cinematográficos que se cruzam, que é o universo da Marvel e de Harry Potter, porque, curiosamente, o Voldemort morreu da mesma forma que os Vingadores. Olha aí. Tá tudo conectado, cara. Seria talvez Harry Potter o Vingador. Olha aí. Eu não sei porque eu registrei que era às 10 horas da noite a gravação. Então eu tava super tranquila. É que eu fuso aqui de Porto Alegre e São Paulo, entendeu? É isso. Por isso que o Gui se atrasou também. Exato, o Gui tá aí em São Paulo também, ó. Isso. Então eu acho que começar mostrando ele... Eu voltei, desculpa. Opa, tenta ficar próximo do roteador, às vezes ajuda. Alô. Eu não... Tenta ficar próximo do roteador, às vezes ajuda. Eu tô, tipo, basicamente sentado em cima dele. Pelo menos tá quentinho, né? Tá quentinho. Tá.